Olá, amigos! Sejam bem-vindos à 28ª edição do programa Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, da cidade de São Paulo. Espiritismo Agora é um programa feito para você, que gosta de ler, de estudar e conhecer a nossa realidade espiritual. E estamos realizando este trabalho apoiados nos livros de Allan Kardec, escritos a partir de 1857. E estamos abordando desde o programa anterior o assunto ligado com o 8º tema dos princípios fundamentais do Espiritismo, ou seja, fluidos, que é um tema muito importante para nós, porque vai demonstrar como o Espiritismo apresenta essas mudanças da matéria que hoje são perfeitamente investigados pela ciência, principalmente a física. E paramos lá naquele assunto ligado com a menor parte da matéria que existe. Estamos falando das partículas subatômicas. Conforme dissemos, nós não somos cientistas. Estamos apenas, do ponto de vista filosófico, abordando e lendo o que a ciência está apresentando e o que Allan Kardec textualizou num livro de 1868, intitulado A Gênese, que é um livro muito importante da literatura espírita, e todas as pessoas que gostam de conhecer o Espiritismo precisam ler. Ler o livro A Gênese, estudá-lo e fazer as devidas comparações. E paramos lá naquele assunto ligado com o tamanho das partículas subatômicas. E na tela você já está vendo aí uma pergunta muito interessante de ser examinada. Qual o tamanho do átomo? Nós já citamos isso anteriormente, mas valerá a pena repetir, porque quanto mais nós repetirmos, mais nós poderemos aprender sobre esta matéria. O átomo, conforme diz a ciência, é 10 milhões de vezes menor do que 1 milímetro. Então faça uma ideia do que seja 1 milímetro. Talvez a melhor maneira de fazer essa experiência é você calcar no meio de uma folha de papel sulfite branquinha, calque lá um lápis bem apontado no meio da folha. Depois retire o lápis e olhe o que esse pontinho minúsculo que ali está. Imagine, apenas do ponto de vista hipotético, que ali tenha 1 milímetro. Então, se quiser saber qual é o tamanho do átomo, simplesmente é entender que ele é 10 milhões de vezes menor do que esse ponto escuro que nós calcamos na folha branca sulfite. Esse estudo é importante para nós, os espíritas, porque pode nos aproximar de uma realidade da qual nós não temos nenhuma ideia ainda, que é o pensamento agindo sobre diferentes partículas da matéria. Porque quando nós falamos de fluidos no Espiritismo, quantas vezes você vai ao centro espírita receber o tratamento através do passe? E o que é isso senão a transferência de fluidos? Se são fluidos, são matéria. Se são matéria, é de um tipo que nós não conhecemos, não podemos pegar, não podemos medir e nem pesar. Nós não podemos pegar, nem medir e nem pesar. Essa referência das mãos, conforme eu vou falar no último programa sobre fluidos, é simplesmente um ponto de referência didática, porque nós não temos nenhuma ideia, nós não podemos jogar fluidos com as mãos, porque está fora da possibilidade de apanhá-los, porque nós estamos falando aqui de matérias subatômicas. Então imaginemos o seguinte: se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de um limão, com um raio de 3 centímetros, os elétrons mais afastados estariam cerca de 3 quilômetros de distância. Dá para entender o que é isso? Para imaginar? Mesmo vendo esta figura e fazendo um esforço muito grande no pensamento, ainda nós não podemos captar o que realmente isso significa em termos de dimensões. Também vamos entrar agora falando sobre esse assunto, campos de energia, porque a ciência estuda isso dessa forma, não é? Falamos que o que o Espiritismo apresenta com o nome de fluidos, a ciência apresenta com o nome de energia. Mas conforme já mostramos no primeiro programa sobre esta matéria, energia e fluidos
são diferentes. Não é a mesma coisa, não possui o mesmo significado. É só se reportar ao programa número 1 do estudo sobre fluidos. Na tela nós estamos vendo a fotografia do Dr. Semyon Kirlian, que viveu na cidade de Krasnodar, na Rússia, na antiga União Soviética. O resultado dessas experiências também são muito significantes para o estudo que nós estamos enfrentando aqui em Espiritismo agora. A partir de 1939, o Dr. Semyon Kirlian, que era um engenheiro de eletricidade, um engenheiro radiotécnico, vamos usar essa expressão antiga, não é? Na cidade de Krasnodar, lá na Rússia, ele estava fazendo algumas experiências com alguns equipamentos, que ele inventava alguma coisa, com a sua esposa, Valentina Kirlian. E eles, então, trabalhando ali no laboratório, conseguiram criar uma possibilidade de acoplar um aparelho de fotografia, uma máquina de fotografia, a um equipamento também ligado com altas possibilidades no campo das imagens. Em 1939, esse ano, nós podemos dizer, essa aqui é uma foto da cidade atual de Krasnodar. Foi uma cidade invadida também pelas forças do exército nazista de Hitler, porque em 1939 estávamos ainda envolvidos dramaticamente com esta situação da Segunda Guerra Mundial. Aqui uma foto de Semyon e a Valentina Kirlian, os dois ali no seu laboratório realizando essas experiências. E o que é que de notável se apresentou depois das experiências de Kirlian? É que ele conseguiu, através dessa máquina de fotografia que eu salientei aqui, acoplado, ele conseguiu fotografar campos bioplasmáticos, como chamam os cientistas, campos de energias, de coisas que não se movem e também com vegetais. As experiências primeiras do Dr. Kirlian foi com os vegetais, com folhas e galhos de árvores e de flores. Aqui nós vemos ele com um ramo de uma flor que ele levava para o espelho dessa máquina fotográfica e conseguia fotografar esse campo bioplasmático, campo de energia, que são luminosos, que aparecem depois de reveladas as chapas que ele usava em seu laboratório. Olha, essa é a fotografia de uma folha que foi fotografada também depois do Kirlian, porque ele fotografava, penso que em filme não colorido, mas esse já é de um filme colorido. Aqui é de uma mão de uma pessoa. O que nós vemos aí nessa luminosidade, nessa fosforescência, é esse campo de energia, chama-se campo energético. Os vegetais possuem, os homens também, e também os minerais. Qualquer coisa que se coloque na chapa, no espelho da máquina fotográfica, depois de revelada, acusa esse campo de energia. Olha, isto é muito importante para nós, para os nossos estudos, inclusive para entendermos como é que se faz transferência de energia e também transferência de fluidos, que são duas coisas totalmente diferentes. Mais uma foto de uma folha captada, aqui de um dedo de uma pessoa. Notem a luminosidade e varia as cores, é o que menos importa, o colorido. O que importa mesmo é perceber que existem mudanças ligadas a um fato que eu vou comentar dentro de pouco tempo para nós entendermos como é que funciona a captação desse campos de energia. De o dedo de uma pessoa e outra vez da folha da árvore. Esta é uma versão moderna dessa máquina chamada máquina Kirlian. Existem vários modelos hoje no mundo porque é muito utilizado em diversos setores. Como, por exemplo, eu citei a União Soviética. No tempo do Sr. Kirlian, o governo da União Soviética, antiga, hoje é Rússia, o governo da União Soviética, através
desse trabalho de Kirlian, conseguiu salvar plantações de trigo e então salvou a economia russa, que estava entrando em colapso, exatamente porque havia uma quantidade muito grande de grãos que estavam doentes, estavam enfermados. E através da máquina Kirlian, eles conseguiam separar os grãos sãos dos doentes, dos comprometidos, e com isso apenas semear, plantar aqueles grãos mais sadios. Com isso salvou-se a economia da União Soviética. Vocês estão vendo a importância dessas invenções, do avanço da ciência? Hoje, por exemplo, existem médicos homeopatas e não homeopatas tratando dos seus enfermos, primeiro fazendo um diagnóstico através desse campo de energia das pessoas. Só que, pouco a pouco, vai se percebendo que a grande descoberta, realmente, do ponto de vista magnético, se dá através da mudança do pensamento. Hoje já se sabe que a mudança desse campo bioplasmático se dá exatamente de acordo com a mudança do pensamento. Quando o pensamento é mais elevado, menos elevado, pensamentos de raiva, de ódio, de vingança, pensamentos de bondade, de fraternidade. Tudo isso vai alterando o campo de energia apresentado pelas máquinas e pelas fotografias da máquina Kirlian. Olha os dedos de uma pessoa. Varia isso de pessoa para pessoa. Já tivemos oportunidade de fotografar muitas pessoas e cada uma tem então o seu campo de energia apresentado. Aqui é de uma chave. Note que eu falei que até objetos inertes têm o seu campo de energia. Mais o dedo de uma pessoa. E eu coloquei esta transparência com esta ilustração apenas para lembrar você que às vezes as pessoas usam a palavra aura. Veja que é uma palavra muito antiga, mas no fundo está querendo salientar esse lado do campo da energia da máquina Kirlian, ou efeitos Kirlian, feitos do campo bioplasmático de cada pessoa. Por último, eu quero dizer a vocês, falando da máquina Kirlian, que foi apresentado um trabalho muito interessante que saiu publicado na revista Planeta, uma revista séria de divulgação de experiências e estudos a respeito de variados temas ligados com o espírito e o homem, que um médium de Umbanda foi fotografado em estado normal, vejam a figura número 1, durante o processo de transferência de fluidos, ou de energia, melhor dizendo, para uma pessoa, através do passe no meio e depois, após essa transferência. Notem que olha, isso tudo se passou rapidamente, de um trabalho para o outro, no mesmo 10 minutos, digamos assim. Vejam vocês como é que variou o campo de energia do médium, do qual estava sendo transferida a energia para a pessoa que recebeu. Então, é preciso que tenhamos sempre esse lado com seriedade, para que temos que modificar a nossa forma de vida para, inclusive, melhorarmos o nosso campo energético e campo fluídico também. Agora vamos fazer um breve intervalo e retornaremos logo a seguir. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Retornamos em Espiritismo Agora, na sua
segunda parte do nosso programa, nosso 28º programa de Espiritismo Agora, e tecemos considerações a respeito do campo energético de cada pessoa. Cada indivíduo possui o seu campo de energia, cada indivíduo encarnado, conforme demonstra aí as experiências da máquina Kirlian. Agora nós vamos examinar tudo que falamos até agora com o apoio da ciência, investigação das ciências, a inquirição da ciência, o questionário do cientista relacionado com a origem e desenvolvimento da vida. Vamos lembrar o que está contido no livro fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857. Notem vocês que nesse tempo o átomo era ainda considerado a menor parte da matéria existente. Por isso que Allan Kardec faz perguntas relacionadas com o conhecimento da ciência. Os espíritos respondem na mesma proporção do conhecimento, avançando algumas considerações. Vamos ver que coisa interessante. Olhem as perguntas inteligentes que constam do Livro dos Espíritos, como a de número 29, por exemplo. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? O que ele está querendo saber, veja que existe o ponderável e o imponderável. O imponderável é o que não se pode pegar, medir e pesar. E o ponderável é o que se pode investigar. Então Allan Kardec quer saber, levantando esta questão, toda matéria, toda e qualquer matéria é ponderável? Prestem atenção nesta pergunta feita pelo codificador do Espiritismo. E a resposta, olhem que interessante. Da matéria, como vocês entendem, sim. Por quê? Porque só se conhecia 3 estados da matéria, até 1857. Sólido, líquido e gasoso. Só lá em 1872, vejam a diferença de tempo, é que o cientista William Crookes apresentou, em nome da ciência, o 4º estado da matéria, o estado radiante, o estudo que ele fez com os raios catódicos, que a ciência reconhece. Então, olha como os espíritos dizem assim, olha, Kardec, da maneira como você entende a matéria, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal, porque eles já estavam se referindo a outros estados da matéria que não esses 3, o 4º, o 5º, o 6º e até onde for, até chegar no grau de pureza absoluta, conforme está lá no livro chamado A Gênese. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vocês, vocês não podem pegar, medir ou pesar. Mas nem por isso deixa de ser o princípio da matéria como conhecem. Então isso é importante, querido amigo, porque nós precisamos nos capacitar de que existem outros estados da matéria até chegar na matéria primitiva original, matéria-prima da constituição do universo, conforme está lá no Livro dos Espíritos e também no livro A Gênese de Allan Kardec. Aí ele faz outra pergunta que nós podemos considerar muito avançada para 1857. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Eles respondem, de um só elemento primitivo. Os corpos que vocês consideram como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. O Espiritismo está anunciando isso em 1857. Só depois de 1890, a ciência desenvolve nos seus estudos para comprovar tudo aquilo que o Espiritismo apresentou na parte original do conhecimento espírita em 1857. Demócrito, então, conforme nós já falamos em nosso programa, o Espiritismo agora vem falando de Demócrito desde o início. É autor da teoria da existência do átomo. E ele diz assim, agora vamos juntar os nossos conhecimentos. A matéria é composta de um número infinito de corpos indivisíveis, a que se dará o nome de átomos. Estão lembrados? Eu disse que o nosso amigo Demócrito viveu na Grécia, nasceu em 370, e ele, 500 anos antes de Jesus, vamos usar esse tempo para ficar mais fácil, antes de Jesus nascer, ele estava anunciando a parte da matéria
menor que existe e que deu o nome de átomo. Continua ele falando, isso aqui é o enunciado dele. Os átomos, desde toda a eternidade, ou desde o começo das coisas, são dotados de certos movimentos. Está falando lá da matéria-prima do universo, que Allan Kardec e os espíritos anunciam como espírito e matéria, matéria original, e que vai sofrer as modificações. Tudo no universo tem movimento. A nossa própria alma não é mais do que um agregado de átomos, particularmente tênues e sutis. Vou explicar isso bem para não deixar nenhuma sombra de dúvida da relação que existe entre o enunciado de Demócrito e o que está ali no Livro dos Espíritos. Quando ele fala nossa alma, ele está falando do perispírito, que é um corpo fluídico do espírito, que nós vamos estudar logo em seguida sobre esse assunto. O próximo tema nosso, depois que nós vencermos fluidos, será perispírito. E o perispírito é um corpo fluídico, portanto, material, de um tipo de matéria que o espírito usa para poder se apresentar. A nossa própria alma, então eu vou usar a linguagem moderna para facilitar. O nosso perispírito não é outra coisa que não um agregado de átomos particularmente tênues e sutis. Isto é, o perispírito é um agregado de átomos, partículas subatômicas, por isso que ele usa esta expressão. Mas, meus amigos, Demócrito está falando lá antes de Jesus de Nazaré nascer. Prestem atenção como isso é importante para nós. Esse conhecimento vem desde tempos antigos. Quando quase todos o deixam, isto é, quando a maior parte dos átomos desse agregado deixa o corpo, dá-se a morte aparente. Isto é, parece que morreu, mas ainda está ligado, está agregado. E quando todos esses átomos não o deixam, dá-se a morte definitivamente, quando se rompe todas as ligações atômicas do perispírito com o corpo físico. Veja como é importante a apresentação da teoria de Demócrito. É provável que, quando um certo número desses átomos deixam o nosso corpo, dá-se o sono, porque à noite, quando nós colocamos o nosso corpo para deitar, para se refazer das energias gastas do dia, então nós nos afastamos parcialmente do corpo, não definitivamente. É isso que ele quer dizer. O sono dá quando existe esse afastamento do perispírito do corpo físico. Ele nasceu em 370 e morreu em 460 antes de Jesus nascer. É o contrário, 460 é o nascimento e 370 é o ano da sua morte, próximo já da idade em que Jesus viveu conosco. Então é importante esse estudo porque fala, inclusive, do agregado dos átomos, das partículas, para a formação do corpo físico e também para a formação do chamado corpo fluídico do espírito. Alguns chamam corpo espiritual. Allan Kardec, conforme nós vamos mostrar no nosso programa específico sobre essa matéria, preferiu denominar perispírito para designar um tipo de matéria que forma o nosso perispírito. Eis aqui uma fotografia, uma ilustração da estrutura interna do átomo. Coisa complexa, mas que nós precisamos pouco a pouco conhecer para valorizarmos os estudos que a ciência faz e também os estudos da nossa doutrina. Em 1868, Allan Kardec, então, apresenta o livro A Gênese como uma grande contribuição para a humanidade. É um livro tão importante que ele fez questão de introduzir, inclusive, sobre o trabalho, a vida, a obra e a doutrina de Jesus de Nazaré. Há momentos nesse livro em que a teoria espírita apresenta com nitidez o que representou Jesus e o seu trabalho como contribuição para a cultura humana. E esse assunto fluidos está encerrado no capítulo número 14, conforme nós apresentamos aqui para vocês. Fluidos, portanto, meus amigos, no estudo espírita, representa um exame de outros estados da matéria que não os estados conhecidos. E Kardec escreve, está lá entre aspas, porque são palavras do nosso codificador. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta do qual nada pode dar uma ideia.
O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre os dois extremos existem inúmeras transformações. Aqui é o ponto de partida, fluido cósmico universal, ou a matéria-prima, da onde vai sair o Big Bang, digamos assim, apresentado pela ciência, e as modificações dessa matéria até chegar no extremo, olha como está lá, o lado oposto é o tipo de matéria que nós conhecemos, o sólido, o líquido, o gasoso, o radiante e depois todos os demais estados que ainda nós não conhecemos e que representa as inúmeras transformações. Eu posso garantir a você que o Espiritismo, ele anunciou antes e está acompanhando, está do lado da ciência. A cada descoberta da ciência se comprova aquela informação anteriormente apresentada pela doutrina espírita. Até agora não existe nenhuma contradição. A matéria sólida, diz Allan Kardec, não passa de um estado transitório do fluido universal. O sólido, tudo que nós podemos pegar, medir e pesar, não passa de um estado transitório porque está em fase de modificação. Então, posso dizer que fluidos, sendo matéria, tem o lado ponderável, que nós vemos, medimos e pesamos, e o imponderável, que nós não podemos medir, nem pesar, nem apanhar. Fluidos, em sua origem, são neutros. O que dá qualidade aos fluidos são os pensamentos das pessoas. Estão lembrados? Já falamos isso no programa anterior. Agimos sobre os fluidos com o nosso pensamento, aglutinamos, damos qualidade e direcionamos. Imagine uma pessoa em um hospital precisando de socorro. Então a gente diz, vamos socorrer através dos nossos pensamentos, pedir aos espíritos médicos, enfermeiros que hoje ajudem. O que é que nós fazemos? Fazemos a nossa prece, aglutinamos fluidos, damos a qualidade de acordo com o nosso sentimento e fazemos o direcionamento dessa quantidade de fluidos até chegar na pessoa objeto do trabalho que nós pretendemos fazer. Dependendo da recepção, esses fluidos penetram no ambiente perispiritual, portanto, o campo fluídico, e existe ou não o benefício dependendo da necessidade e do merecimento de cada um. Agora vamos encerrar o Espiritismo agora em sua 28ª edição. Voltaremos para completar esse estudo no nosso próximo programa. Pela sua atenção, os nossos agradecimentos.